Graça e paz. Amados, este vídeo tem a finalidade sequencial, na realidade, ao vídeo anterior que nós postamos no nosso site. Aquele vídeo se chama Salvação Eterna. E na Salvação Eterna, nós estudamos a possibilidade do nascido de novo ser cortado, como o próprio Senhor Jesus diz. Nós temos, aliás, esse vídeo, ele é espinhoso, porque nós vamos tratar de um assunto extremamente delicado no meio cristão. O cristão e o suicídio. E nós temos observado que nas denominações que aceitam que uma vez salvo, salvo para sempre, e que não importa praticamente o que a pessoa faça, jamais serão cortadas, essas ovelhas jamais serão cortadas. João 10:28, o Senhor Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. Mas nós temos, como nós dissemos lá, nós temos que avançar 5 capítulos, onde o Senhor Jesus, no capítulo 15, falando sobre a videira verdadeira, ele diz: todo ramo que em mim produzir fruto, meu Pai limpa para que produza mais, e aquele ramo que não produzir fruto, ele será cortado. Ora, o que quer dizer ser cortado? Para estar, vamos analisar, para ter sido enxertado em Cristo, para estar em Cristo, tem que se tornar filho. Em Adão todos somos criaturas. No Evangelho de João 1,12 diz: mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta é a circunstância cabal para o homem entrar em Cristo, ser enxertado em Cristo. Por isso, esse ramo que está em Cristo, o próprio Senhor Jesus diz que se não produzir frutos, será cortado. E no versículo 6 ele fala ainda que será lançado ao fogo. Então, nós estamos vendo que está faltando um cotejamento de João 10:28 com João 15:2 e 6. Já começa a ficar nitidamente claro que eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as poderá arrebatar de minha mão. Esse é o concerto da parte de Deus, esta é a aliança da parte de Deus, e evidentemente ela não vai ser rompida nunca. Agora, e se o que foi salvo retroceder, como diz lá em Hebreus 10:39? E nós não somos daqueles que retrocedem para a própria perdição. O verbo apoleso. Em Romanos 11:22, ali no capítulo 11, Paulo fala que os gentios, que os judeus foram cortados por causa da incredulidade, e os gentios foram enxertados na boa oliveira, e que se eles também se não permanecerem em Cristo, isto é, se retrocederem, eles serão cortados. São textos claríssimos que nós temos. Há que haver um equilíbrio nessa exegese, nessa hermenêutica. 10:28, ninguém pode, é verdade. Esse é um concerto, uma aliança da parte de Deus, não pode ser rompida. Da parte do homem pode, se ele retroceder. O crente carnal. E Paulo fala sobre o crente carnal aos Coríntios. Leite vos dei a beber. Daí então a nossa
A nossa preocupação com esse ensino, a pessoa acaba de aceitar o Senhor Jesus. Aí pega uma revista de escola dominical que diz, como nós já vimos, nessa denominação, a revista da escola dominical diz que a salvação é de uma vez para sempre e ninguém pode perdê-la. Aí eles falam, e se perdeu é porque não era salvo. Mas o texto não diz isso. O texto diz que se pode perder. Vamos a outro. Nós dissemos lá no outro vídeo, citando 2 Pedro capítulo 2, falando sobre os falsos profetas. 2:1. O apóstolo Pedro diz, assim como no meio do povo de Israel se levantaram falsos profetas, assim também no meio de vós se introduzirão mestres, que se levantarão mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, renegando o Senhor que os resgatou. Estes sofrerão pena de eterna destruição. Esse verbo resgatar, querido telespectador, esse verbo resgatar no grego é o verbo agorazo, ser comprado. Ora, se um dia esses, que agora Pedro chama de falsos mestres, um dia eles foram resgatados, foram comprados. E o verbo é o mesmo ali em 1 Coríntios capítulo 6, por preço nós fomos comprados. O verbo agorazo quer dizer ser comprado, ser resgatado. Agora esses falsos mestres se apostataram. No versículo 14 de 2 Pedro 2, Pedro os chama de filhos malditos. Olha, então nós temos quem está em Adão, criatura, quem está em Cristo, filho, quem é cortado, filho maldito. São palavras duras que é o apóstolo Pedro, e é nesse capítulo 2, depois de fazer uma analogia com a rebelião dos anjos, com Sodoma e Gomorra e tal, no versículo 14 ele diz que são filhos malditos, e Pedro continua, e ele lá no versículo 20 ele fala que seria melhor que eles nunca tivessem conhecido, porque eles foram purificados, eles escaparam da contaminação do mundo. Ora, para se escapar da contaminação do mundo, há que se passar pela cruz, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, diz João, nos purifica de todo pecado. Esses falsos mestres um dia nasceram de novo e agora estão se apostatando. E no versículo 3 ele fala, e que esses, movidos por avareza, farão comércio de vós, e para estes o juízo lavrado não tarda. Lá nos últimos versículos, voltando, ele diz que esse estado é pior do que o primeiro, e Pedro usa uma linguagem forte, uma analogia forte. Ele diz que esses que se apostataram, que um dia foram resgatados, e agora estão traindo. Renegar é trair. Eles não estão negando, porque um dia eles foram salvos, eles estão renegando, eles estão traindo o Senhor. Seria melhor que eles nunca tivessem conhecido, porque o seu último estado é pior que o primeiro, e com eles acontece o que diz o adágio: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Duríssimas essas palavras. Bem, então, nós vamos perguntar: e o suicida cristão? Mas parece que isso é um paradoxo. Se é cristão, como é que pode ser suicida? Pois nós temos. Daí a dificuldade desse vídeo. Nós estamos aqui para falar com amor. Esta é uma palavra profética da parte do Senhor. Caro
telespectador. Não estamos falando para você sair da sua igreja. Seus pastores são homens de Deus. Talvez por não entenderem bem o texto, dão uma colocação que a Bíblia não dá. Como eu li o trabalho de um moço, ele disse, nem mesmo, parafraseando João 10, 28, ele fala, nem mesmo você pode escapar da mão de Deus como salvo. Isso é acréscimo. 1 Coríntios 4, 6, o apóstolo Paulo fala, não ultrapasseis o que está escrito, ensoberbecendo-se uns em detrimento dos outros. Eu tenho a revelação, não está escrito, mas o Senhor me falou. Não. Há que haver um equilíbrio então, nos dois versículos. Aqui ninguém não perde, e aqui pode ser cortado. Então o equilíbrio fica evidente que da parte de Deus a aliança não é rompida e da parte do homem pode. Agora, se você for ensinado, e nós temos visto isso, por que tem acontecido alguns suicídios no meio denominacional que prega que a salvação, em hipótese alguma, se perde? Há 7 tipos de assassinatos. E nós vamos dar ênfase nessa palavra porque essa é a nossa intenção mesmo. Assassinato, o aborto, assassinato intrauterino. Infanticídio, assassinato da criança. Parricídio, assassinato do pai. Matricídio, assassinato da mãe. Fratricida, Caim e Abel, assassinato do irmão. Homicida, assassinato do semelhante. E suicida, assassinato de si mesmo. E lá em Apocalipse capítulo 21 diz que e 1 Coríntios 6,10 também, Paulo fala que o homicida não entra no reino, que os homicidas não entram no reino de Deus. E nós sabemos efetivamente de casos em que houve suicídio nesse meio. E os pastores têm dúvida, e depois é extremamente difícil falar para a família que não há. Eles também creem que o suicida pode ser salvo. Eles precisam rever, porque eles estão induzindo. Vamos pegar um indivíduo que acaba de aceitar o Senhor. Passa algum tempo, cresce um pouquinho, toma um leitinho, está crescendo, e alguns acontecimentos desfavoráveis na sua vida o levam a entrar em um estado depressivo profundo. E foi-lhe garantida que jamais se perde a salvação. O que esse moço o que esse cristão poderá fazer? E nós temos no nosso grupo uma irmã que cria nisso daí. Foi-lhe ensinado que não se perde a salvação em hipótese alguma, e ela estava passando por uma situação extremamente difícil, num estado depressivo, e ela chegou a aventar a possibilidade, a hipótese de dar cabo à vida. É difícil para esses pastores até consolarem a família. Se ele não crer, vai mentir. Se ele crer, está fora da palavra. O método a maneira mais sublime, mais clara, ou mais correta, ou ortodoxa, seria não. De fato, da parte de Deus, o concerto não pode ser rompido. E da parte do homem, pelo fato de não permanecer, pode ser cortado.
O que é o penhor da nossa salvação? Efésios 1,14. 2 Coríntios 1,22. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Agora, um viver de quem nasceu de novo, porque não cresceu, porque não foi pregada uma mensagem de coração quebrantado, compungido, cheio de gratidão pela obra redentora do Calvário. O que está faltando no nosso meio é levar a mensagem da centralidade da cruz e o amor de Deus mostrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que aquele que se salva, que é salvo, que aceita o Senhor Jesus, o passe a amar de coração profundamente. Esse não entra em depressão, ou se entrar ele não fica, porque ele tem para quem olhar, para quem adorar, para quem exaltar. Ele tira os olhos de si mesmo. Um dia nós vamos fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre a depressão. Por que no meio evangélico nós temos tantos depressivos? Porque o amor pelo Senhor não existe, ou é mínimo. A pessoa quase que age como se Deus tivesse mais obrigação de matar Jesus para que eu fosse salvo. Aí é um evangelho antropocêntrico. O Deus provedor cuidando de mim. Não, nós temos que nos quebrantar, nós temos que adorar esse Senhor. E esse estado depressivo jamais vai levar alguém ao suicídio, e não haverá estado depressivo. Agora, estamos hipoteticamente falando daquele que aceitou Jesus. Cresceu um pouquinho, ou não foi adequadamente alimentado com a sã doutrina. Essa é a incumbência dos pastores. A sã doutrina. Levar este irmão à perfeita adoração, à gratidão pela obra redentora do Calvário. Não, tem um viver carnal. Crente tipo pedregal, parábola do semeador. Aceitou, a semente caiu, a semente é a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus. A semente caiu em terra. Aceita de bom grado. Mas vêm as provações, as pedras, o pedregal. E eu pensava que o evangelho fosse. E se vai. Esse é o segundo tipo. O primeiro é a beira de caminho. Satanás já tira de estalo. O segundo é o pedregal. O terceiro é o tipo de terra que é o que nós vemos hoje na igreja. São crentes que querem a salvação, aceitaram o Senhor Jesus, mas não querem abrir mão das riquezas. Esse evangelho da prosperidade está graçando no meio, levando a uma adoração de Mamon. O apego às riquezas e aos prazeres da carne, os prazeres do mundo. Não dá. O crente, então, esse crente carnal, e o último tipo é aquela terra que produziu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Esse é aquele que ama o Senhor verdadeiramente. Ele ama porque o Senhor o amou primeiro. Então esse crente hipotético que nós estamos imaginando, ele não vai ser salvo como querem alguns ironicamente, falando que você é salvo de manhã, à tarde você perdeu a salvação, à noite você ganha. Isso não existe. Escarnecendo dos que creem que a salvação sim pode ser rompida. Não é assim. O apagar do Espírito, ele é lento e progressivo. É um entristecimento pela vida de pecado sem confissão, sem arrependimento. Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o processo de entristecimento continua até que se chega em 1 Tessalonicenses 5,17. Não extingais o Espírito. O Espírito extinto.
Ainda assim há um compasso de espera do Senhor do lado de fora. As palavras ditas à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Olha, o Senhor, para um anjo, para o pastor da igreja, o Senhor falou que ele tinha colocado Jesus, o tinha colocado lá de fora, e aí Jesus está batendo. Existe um compasso de espera do Senhor, anelando que haja arrependimento nesse coração. E só Deus sabe quando a pessoa vai ser cortada, definitivamente. Mas vai haver aquele momento. 12 de Hebreus 17, falando sobre o caso de Esaú. O escritor de Hebreus fala de separar-se da graça de Deus. Então pode separar da graça de Deus. Se você se separar da graça de Deus, onde está a sua salvação? Para que nós não sejamos como Esaú, que por um prato de lentilhas separou-se da graça de Deus, e depois com lágrimas tentou. Perdeu o direito de primogenitura. Primogenitura é sinônimo para o cristão, primogenitura é sinônimo de salvação. Pois nós estamos em Cristo. Em Cristo. Primogenitura, eu sou em Cristo, eu faço parte do primogênito de muitos irmãos. Agora, o que é estar em Cristo? Essa é a chave, essa preposição é importantíssima. Estar em Cristo significa que enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, você está em Cristo, você tem a vida eterna dentro de você, a vida Zoe. Que o Espírito vai se apagando? Claro que vai. Bom, não vamos tocar muito mais nesse assunto. Extinto o Espírito. Há um compasso de espera do Senhor, que só Ele sabe. Quando Ele considerar que o direito de primogenitura foi perdido, o nome é apagado do livro da vida. Já está eminentemente claro que a predestinação interpretada pelos calvinistas, os amados irmãos calvinistas, essa interpretação não é correta. Você não é predestinado para ser salvo. Porque você foi eleito, ou salvo, ou escolhido, ou conhecido de antemão. Romanos 8:29. Sim, o segundo passo a seguir. Uma vez eleito, agora você é predestinado. Você não é predestinado para ser salvo. Porque você aceitou Jesus e o Espírito entrou em você, você é agora predestinado. Você é salvo, o segundo passo, predestinado para a filiação. Por isso que em Romanos 8:29, Calvino esqueceu do verbo no versículo 29, ele começa do 30, aos que predestinou, a esse chamou, os que chamou, a esse justificou, aos que justificou, a estes glorificou. Calvino se esqueceu do primeiro verbo que está no versículo 29, aos que de antemão conheceu, eleição segundo a presciência de 1 Pedro 1:2. Deus sabe, por Ele estar na dimensão eterna, Deus sabe, e Deus nos vê aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nome é escrito no livro da vida. Ele nos diz para permanecer em Cristo, porque de outra forma o nome pode ser apagado. Apocalipse 3:5. Moisés falou para o Senhor: Senhor, risca o meu nome. E o Senhor disse para ele: aquele que pecar eu risco. Isso é viver em pecado. Pronto. Perdeu o seu penhor, o nome é apagado. Então,
como é que não se perde a salvação? Então esse ensino, essa má interpretação, está conduzindo o cristão fraco à possibilidade, está conduzindo à possibilidade do suicídio. E o suicida não entra no reino. 1 Coríntios 3,17. Aquele que destruir o tabernáculo, Deus o destruirá. O verbo apoleso de novo. Pedro lá fala destruir, verbo apoleso. Hebreus fala, nós não somos dos que retrocedem para a própria perdição. O verbo apoleso, ser destruído. Bom, então nós vimos que o suicídio é uma forma de assassinato, é um autoassassinato. A propósito, para ilustrar essa questão do suicídio, nós vamos pegar dois personagens, um no Velho Testamento e um no Novo. No Velho Testamento nós vamos pegar o rei Saul. O rei Saul foi ungido por Deus. Deus usou Samuel para ungí-lo rei de Israel. O óleo da unção. Diz o texto que depois que ele foi ungido, ele se tornou outra pessoa. Uma figura do novo nascimento. Além disso, ele profetizou da parte de Deus. Então ele foi ungido. Mesmo depois de rejeitado, por não matar Agag, preservar os rebanhos e tal, mesmo depois de rejeitado, quando ele esteve no meio dos profetas, ele ainda profetizou da parte de Deus. Mas rejeitado, sim, os dons de Deus são irrevogáveis. E por que nós estamos mencionando o suicídio de Saul? Vamos então ler 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Versículo 14. Ele consultara uma necromante, agora no 14. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. É imensamente claro, fica imensamente claro que Deus jamais mata aquele que está nele. E nós temos aqui então que Saul, o suicídio dele pela rejeição foi usado por Deus para Deus o matou. O suicida pelos dois motivos: não ouvira a palavra do Senhor e também consultara uma necromante, que era abominação ao Senhor. Pecado de abominação passível de morte no Velho Testamento, lá em Levítico. Agora, vamos analisar a figura de Judas. Jesus o chama de filho da perdição. E Jesus disse, quando Judas sai, para que se cumprisse a profecia. Bom, a pergunta que fica é a seguinte: Deus escolheu, teria Deus escolhido a Judas para ser o filho da perdição, para trair a Jesus? Esse não é o caráter de Deus. O que teria acontecido? Vamos supor, então o que é profecia? Hoje até a própria física quântico-relativista, que eles estão com dificuldades de fazer
a unificação das duas teorias. Mas essa própria parte da física aventa a possibilidade de se viajar no futuro, no tempo, ou antever eventos. E é o que acontece com a profecia. O relato antecipado do evento. Então, no caso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos, para efeito de raciocínio sobre essa interpretação, porque a profecia é um relato antecipado do evento. Vamos então raciocinar o seguinte. Vamos imaginar que ao invés de Judas sair para o suicídio, quando ele atirou as moedas no piso do templo, e os sacerdotes disseram, é problema seu. Vamos imaginar esse seguinte quadro, que Judas, ao invés de suicidar-se, ele vai até a cruz, ele abraça os pés do Senhor, chorando em prantos e pedindo perdão ao Senhor. Certamente ele seria perdoado e ele não seria chamado de filho da perdição, porque a profecia relataria a atitude de Judas. Ao invés de suicidar-se, ele teria corrido, na nossa linha hipotética, ele foi até o Senhor, abraçou os pés do Senhor, pediu perdão, ele não seria chamado de filho da perdição. Pedro negou, se arrependeu, foi restituído. Judas seria restituído. De outra forma, nós iríamos imaginar que Deus teria criado um homem especial para ser condenado. E esse não é o caráter de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a profecia se cumpriria da mesma maneira, o desfecho é que seria outro. Como então os pastores devem tratar com essa situação? E a situação do suicida na sua congregação? Vai garantir a salvação para o suicida? Olha que situação, usar um termo comum, lugar comum. Olha que saia justa para o pastor. Ele vai falar que a pessoa foi salva, como nós já ouvimos. Um determinado pastor, num programa de rádio, ele, já repetindo o que nós falamos no outro vídeo, ele diz, alguém pergunta para ele que um determinado pastor dessa denominação havia suicidado. E olha, em rádio, no ar, ele diz que aquele pastor, respondendo à pergunta da moça, da irmã, ele disse que aquele pastor foi covarde, mas ele apressou, porque ele apressou a ida para a casa do pai. Esse que falava ao rádio salvou um suicida. E a palavra de Deus diz que não. Eu sei que é extremamente difícil, mas vamos evitar os casos daqui para o futuro, para não induzir pessoas ao erro. E se o pastor crê que é salvo, medite nos textos que nós falamos sobre ser cortado, sobre extinguir o espírito. O homem pode. Alguns, amando mais o presente século, como Demas, abandonaram a fé, desviaram da fé. Paulo fala em 12:22 de 2 Coríntios, acho que é o versículo 22, que alguns que adulteraram lá na igreja de Corinto não se arrependeram. Então, como para evitar essa situação, essa saia justa, para evitar essa situação constrangedora?
Não preguem que essa salvação está garantida, mas você vai deixar a pessoa com medo então, e se perdeu a salvação, aí vai ficar louco, como disse alguém. Não, nós vamos pregar a palavra de Deus que diz: enquanto você estiver entristecido pelo pecado que você estiver cometendo, significa que o Espírito o está convencendo do pecado. Arrependa-se e volte para o Senhor. Agora você garantindo a salvação dele, esse pastor, ele abriu um campo fértil para o suicida. A pessoa entra num estado depressivo profundo, porque voltou-se para si mesmo, para os seus problemas até reais. Mas como tem uma válvula de escape chamada suicídio, vamos dar cabo à vida porque o meu lugar no reino de Deus está garantido. Não está. Esse é um erro cabal, é um erro, e nós falamos com muito amor. Eu sei, é uma palavra profética da nossa parte, mas isso emana da palavra de Deus e não do nosso coração. Se o nome pode ser riscado, perde-se a salvação. E nós temos que pregar este evangelho da parte de Deus. O conserto, a aliança permanece. E o que acontece neste meio? Quando há suicídio, tenta-se ocultar, se possível. Omite-se. Mas deixa. Eu sei que é duro para a família. Vamos contar o caso que nós vimos numa entrevista no programa da CNN do Piers Morgan. Entrevistando, isso já é de domínio público, entrevistando o pastor Rick Warren nos Estados Unidos, pastor lá em Saddleback. Porque o Rick Warren teve um filho que suicidou-se, 20 e poucos anos. E nós fomos às lágrimas, vendo as lágrimas daquele pai. Como não nos compadecermos daquele homem, como pai que somos? Lágrimas vertiam do seu rosto, dos seus olhos. Rick Warren foi interrogado por Piers Morgan. Piers Morgan perguntou-lhe: seu filho está no céu? Ele falou: claro. Jesus morreu pelos pecados passados, pelos presentes e pelos futuros. E nós temos ouvido isso. É óbvio que Jesus morreu pelos pecados futuros nossos, desde que no futuro venhamos a confessá-los. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas esta distorção está dizendo que o sangue já purifica de todo o pecado e está sendo um convite para pecados, para a prática do pecado. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso mancha, macula a santidade de Deus. Deus ama o pecador. Deus é amor. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse evangelho, Deus quer salvar todos os homens. Deus não quer salvar os predestinados. 1 Timóteo 2,4. É claríssimo, ou são claríssimos os textos, quando Jesus fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Deus quer que todos os homens bebam dessa água, mas nem todos querem. Quando aquele coração se torna aquiescente a ouvir a voz do Senhor, a soberania de Deus é essa: o ímpio é condenado e o salvo, e o justo é salvo. Não existe essa soberania: eu quero você aqui comigo e você vai para o inferno. Não existe isso, amados.
E também não existe essa situação de que você não pode ser cortado, de que o espírito não pode ser extinto, de que você não perde o penhor, porque se perdeu não era salvo. Os textos não nos autorizam a falar isso. Os textos mostram que aqueles que um dia foram comprados, resgatados, apostataram, se tornando falsos mestres. O caso do Piers Morgan. Voltando, ele disse que o filho estava salvo, absolutamente salvo, e estava na presença de Deus com os pais do Piers Morgan, estava com os pais do Rick Warren. Disse que o seu filho estava com os avós, os pais de Rick Warren, olhando aqui para a terra. É ir além do que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. O texto não diz, o texto diz que o rico no Hades via Lázaro. O texto não diz que Lázaro via. E não diz que essa nuvem de testemunhas não estão olhando para nós. Esse rodear-nos são testemunhas que nos cercam em nome, em atitude, na galeria da fé. E o Rick Warren laborava nessa linha, que não se perde a salvação. Teve um filho suicidado, que suicidou-se. Então, amado irmão, essa palavra nossa, ela é amorosa. Nós estamos falando em nome de Jesus. Salva o pouco que resta, o que está para morrer, como diz o livro de Apocalipse. Como? Deixando de dar uma garantia que a Bíblia não dá. Nós aceitamos, eu pessoalmente, creio que pode se perder a salvação, sim. Mas eu tenho certeza absoluta da minha salvação, porque eu estou em Cristo. Paulo, em Filipenses 3,12, ele fala de ser achado em Cristo. Romanos 8,1, Paulo fala: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto o Espírito, reiterando várias vezes, enquanto o Espírito estiver dentro de nós, ou dentro de mim, eu estou salvo, porque eu tenho a vida Zoe, que é o próprio Espírito de Deus em mim. Como sair dessa situação? É difícil consolar a família cujo filho ou filha. E nós já sabemos ao longo desses 10 anos ou 12 anos, nestas denominações, nós sabemos mais de 8 suicídios, de 6 ou 8 suicídios. Não garantam uma coisa que a Bíblia não garante. A Bíblia diz que Deus quer o arrependimento. Nós dissemos que Deus é amor, Deus é justo e Deus é santo. Esse universalismo que está graçando no meio da igreja, que Jesus morreu para salvar todos os homens, ele foca ou focaliza: Deus é amor. O Deus justo? Não. Lá em Ezequiel, o Senhor diz que Deus não tem o culpado por inocente. Lá em 33, não me lembro o versículo, em Ezequiel 33, ele fala que o Senhor não lembrará o justo confiando na sua justiça quando pecar. Ele não será, ele vai morrer. Deus é justo. E aquele que acha que pode viver em pecado, porque também esse ensino é um convite a uma vida pecaminosa. Estou salvo. Não há problema. Como eu soube recentemente,
A moça de uma denominação e o moço de uma outra denominação que defende isso, se conheceram, pegou o carro e ia entrar para um motel, e entrar no motel. A moça falou, mas o que é isso? Você não é cristão, evangélico? Sou. Mas o que tem? Ela falou, tem que, isso não é normal. Então, Paulo fala ali, onde abundou o pecado, o último versículo do capítulo 5 de Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 6, que diremos então? Vamos pecar bastante para que tenhamos bastante graça? Ora, este é um outro evangelho. Essa anuência ao pecado, macula a santidade de Deus. Caro telespectador, se você quer saber como Deus trata o pecado, esse pecado para a morte. João fala que há pecado não para a morte, mas esse pecado para a morte. Se você quer saber como Deus trata, olha o que foi feito com Jesus a partir do momento em que ele gotejou sangue, gotas como de sangue. Dali até o momento em que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o tratamento de Deus para o pecado. Nós não acrescentamos nada à graça de Deus. A salvação é graça pura. O permanecer em Cristo não se trata de obras. O permanecer é resultado do amor, e esse amor leva a uma santificação sem esforço. Quando você ama o Senhor, você é fiel. Você não tem aquele desejo do pecado, fica se contendo e peca e cai. Tira os olhos de você, da situação. Fala, Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. O sacrifício teu, ó amado Jesus, por mim na cruz do Calvário, me deu vida eterna. E eu sou imensamente grato por aquilo que tu fizeste. Salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. E no versículo 10 diz assim, porque nós somos feitura, criação dele em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não agrego nada à minha salvação. A salvação é presente de Deus. Mas as minhas obras, o Espírito de Deus operando em mim para as boas obras, essas obras são ouro, prata, pedras preciosas, que serão contadas no tribunal de Cristo para galardão. E se eu fizer por esforço próprio, carnal, meu, essas obras são madeira, feno e palha. Passam pelo fogo e se queimam. E o tal será salvo, como que? Pelo fogo. Os dois versículos, essas duas citações estão em 1 Coríntios 3, 12a e 3, 12b. Que Deus te abençoe ricamente. Medita sobre este amor, entre no seu quarto, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu não quero pregar isto, se isto não vem de Ti, se esta palavra procede de Ti, ó Deus, dá-me esse sentimento para que eu não mais anuncie aquilo que a Tua palavra não anuncia. Em nome de Jesus. Amém.